Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Espírita Cristão. Nós sabemos que o espiritismo, ele não se vincula a partidos políticos, né? Mas nós, espíritas, trabalhadores, lideranças, dirigentes, naturalmente nós temos posições, nós temos escolhas, né? Ninguém pode se abster disso. E acredito que é muito saudável nós refletirmos, aprendermos a refletir sobre todas as temáticas, porque senão, se o espírita não puder conversar sobre certos assuntos, manifestar a sua posição, a gente vai ficar enjaulado, né? Guardado dentro de um caixote sem poder manifestar, porque tem muito disso no nosso movimento, né? Acompanhe bem essa reflexão, concorde, discorde, mas tem muito disso. As pessoas, eu acho que não é só no movimento espírita, isso acontece também nas igrejas evangélicas, na igreja católica. Então, determinada pessoa assume certa função e costuma as outras pessoas exigirem dela determinados comportamentos. Às vezes as pessoas não querem ter aquele comportamento, mas cobram da liderança aquele comportamento, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. E a gente sabe que se a pessoa tem determinada função num grupo religioso, lógico que ela tem que ter determinadas posturas, né? Imaginemos um líder de qualquer denominação cristã que vai para a rua e bebe e fica bêbado e todo mundo passa e vê ali a pessoa trêbada. Naturalmente, se ele estiver divulgando uma proposta de libertação dos vícios, como é que ele vai estar dentro de um grupo, né, pregando aquilo? Vai ficar realmente difícil. Mas, diante, por exemplo, da política, o indivíduo pode manifestar a sua opinião, dizendo sempre, olha, o espiritismo é o espiritismo, mas o espírita é um cidadão. Não podemos abrir mão da cidadania. O que é cidadania? Poder exercer os nossos direitos, né? Estamos aqui num canal espírita, temos aqui seguidores que votaram em Lula, que votaram em Bolsonaro, que votaram em Ciro, em Tebet, que não votou em ninguém, e nós devemos, acima de qualquer coisa, respeitar essas pessoas. Mas como alguém idealizador aqui do canal, eu tenho minhas opiniões, eu manifesto, procuro manifestar sempre da forma mais respeitosa, como vou fazer neste vídeo. E fique você muito à vontade para discordar, para concordar, para opinar. Eu acho esse debate muito salutar, né? Porque quando não se pode debater, é a ditadura. Na ditadura não se pode debater, não se pode apresentar ideias. Dentro do movimento espírita, há lideranças com esse ranço assim, dogmático, né, de se deixar, eles proíbem, determinam. Né? É porque, como a gente sabe que não pode haver isso, o Espiritismo vem nos libertar, inclusive, disso, né, do domínio de pessoas. Né? O Espiritismo propõe o debate de ideias, reflexões, etc. Então, a gente não vai se submeter a pessoas. Mas eu quero, neste vídeo, conversar um pouco sobre isso, sobre o que está acontecendo no Brasil. Ontem foi a posse do Lula. E novamente enfatizo, você que aqui me assiste, que votou no Bolsonaro, que acreditou ser uma proposta melhor, receba o meu respeito profundo, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mas eu queria conversar um pouco sobre ontem, né, a posse, a impressão que eu tive é que o Brasil tomou posse de si mesmo. Como assim? Né? Ali nós tivemos elementos durante toda a posse extremamente simbólicos, né? Desde a troca de gravatas, de cor de gravata, tudo indica que é algo combinado, mas se não foi, foi algo fantástico, né? O Lula sempre usava gravata vermelha nesses momentos, o Alckmin gravata azul, e aí houve uma troca, porque a união Lula e Alckmin foi algo interessante, né, nesse momento do país. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, mas é porque nós estamos adentrando uma fase em que os diferentes precisam conviver, o que não estava acontecendo. Nesses últimos 4 anos,
uma guerra total, né? Uma coisa assim muito difícil nas redes sociais, os ataques e tal. Então, o Brasil não é um país que ama a arma. O Brasil não é um país misógino. O Brasil não é um país racista. Não, mas Rosana, existe o racismo. Não, eu sei, mas eu quero dizer assim, a gente olha o Brasil, esse celeiro do mundo, onde todo mundo convive. O Brasil não pode, as autoridades, obrigar a leitura de livros sagrados em escolas. Obrigar não, porque é um país laico. Não, Rosana, mas a Bíblia é o livro sagrado. Não, mas ela pode ser o livro sagrado para um grupo. Mas tem o umbandista, o candomblessista, o ateu. Nada nesse departamento pode ser obrigado. Eu já comentei em algum vídeo no passado, quando eu era aluno, eu era representante dos alunos na escola, e eu questionei por que os professores de religião tinham que ser indicados não, tinham que receber uma assinatura de um padre ou de um pastor para poder dar aula de religião. Meu Deus, por que não teria que ter assinatura? Isso acabou, né? Mas antigamente era assim. Se você lembra dessa fase, você sabe que isso acontecia. Para dar aula numa religião, para dar aula de religião numa escola pública brasileira no passado, né, na minha época, não é tão passado assim, eu tenho 47 anos, o professor tinha que ter autorização de um pastor ou de um padre. Meu Deus, e o pai de santo? E o líder espírita, o líder candomblessista? Como assim? O Estado é laico, né? Que se dê um curso, que a secretaria ofereça um curso, isso deve existir hoje, né? Para formar ali o professor de religião, que deveria ser professor de religiões. Seria interessante os alunos conhecerem todas as religiões dentro de uma sala de aula. O que é o candomblé, né? O que é o espiritismo, o que é o protestantismo, né? E etc. Então, meus queridos, a gente vê assim, o Brasil está tomando posse de si mesmo. Nós vimos ontem a presença do indígena, do preto, do portador de necessidades especiais. Então, assim, isso é muito significativo. Porque isso é o Brasil, é esse respeito às diferenças, né? E não fundamentalismo, que não cabe mais nesses tempos da humanidade. Mas a verdade, e é isso que assusta a gente, eu não sei se você vai concordar ou discordar, fique à vontade, pode discordar aí nos comentários à vontade. O que a gente precisa é dessa dialética, é desse respeito na discordância, né? A gente discordar elegantemente, a gente perdeu a elegância, a gente perdeu a liturgia, porque o governo anterior não tinha liturgia, era xingamento, palavrão. Então, discorde, mas vamos fazer isso de uma forma bonita, de uma forma legal, né? Então a gente viu ontem isso, ali aquela simbologia na posse, e a impressão é essa, o Brasil tomando posse de si mesmo. Mas eu ia dizer que o que aconteceu é que quase a democracia no Brasil foi pelo ralo. Se a gente olhar com bastante atenção, faltou muito pouco. E tudo indica, nós temos aí lives que mostram isso, que o presidente anterior, até o último momento, ele pensava uma forma de golpe. Vocês perceberam isso? Acho que está muito claro isso. Ele ficou, e o povo nos quartéis e tal, e até o último momento. Será que todo mundo sabe a gravidade disso, né? De um golpe militar nessa altura do campeonato? Mas graças a Deus as Forças Armadas, né, não anuíram para esse absurdo, né? Mesmo acredito que maior parte, né, das lideranças apoiando o Bolsonaro, mas golpe militar, intervenção militar, não. Viva a democracia! Que bênção, uma grande conquista que não se pode perder. Então ontem, para mim, o Brasil tomou posse de si, não às armas, não ao racismo, não ao fundamentalismo, não à violência, não ao desrespeito, não à falta de liturgia, não à não ciência. Veja bem, meus amigos, nessa altura do campeonato, negar as conquistas da ciência, né? Graças a Deus, eu acredito que estamos fechando uma era nesse momento. Até comentei num vídeo anterior aí.
e que esse novo tempo, né, possamos estar juntos, divergindo, não é todo mundo pensando igual, não é nada disso, é justamente o contrário, o respeito às diferenças, mas democracia, ok? Deixa aí o seu comentário, você acha, a pergunta é essa, que o Brasil ontem tomou posse de si mesmo, até a bandeira, as cores, né? Eu estava um dia numa escola escolhendo uns papéis para os alunos, de repente apareceu a cor, um papel amarelo e depois tinha um papel verde. Aí uma aluna falou assim, a cor do, e citou o nome do presidente anterior. Eu falei, não, a cor do Brasil. Quer dizer, uma cor não é de uma pessoa, de um grupo, de um partido, né? Nós precisamos refletir sobre isso, ok? Deixa aí a sua opinião. O Brasil ontem tomou posse de si mesmo? O que você acha? E muito obrigado. Feliz 2023. Obrigado por estar aqui no canal. Você já apoia o canal? A gente precisa do seu apoio para crescer. Um valor insignificante. Tá aí na descrição do vídeo. Apoia-se. Bate o dedão aí e nos ajude para o SEC crescer. Jesus nos abençoe. Abençoe o presidente que saiu. Abençoe o presidente que entrou. Abençoe todos os homens que lutam por um Brasil melhor. Homens e mulheres, todos os seres, todos os irmãos que estão aqui trabalhando por um Brasil melhor, né? Em qualquer quadrante da sociedade, com a cor que seja, com o gênero que seja, né? Mas com amor. Porque é o amor que nos une. E o amor é Deus. Deus é o amor. Muita paz.